Vamos lá, meus queridos. Nós vamos, então, dar continuidade. O encerramento é tudo gravado e programado. Né? Apertou o play, vai vir uma coisa. Vamos fazer o encerramento da matéria hoje. E aí, na verdade, é assim, eu vou tentar fazer uma abordagem, né? Uma exposição do capítulo 15 de 1 aos Coríntios. Então, nós vamos abrir a Bíblia. Foi isso que foi tratado, né? Na semana passada, que nós, inclusive, esticaríamos mais um pouquinho aí para a gente tratar desse assunto. Aliás, não é do assunto, é do aspecto, né, da salvação, do assunto da salvação que a gente já estava, então, discorrendo em todas essas aulas aí, quase 2 meses falando sobre aí a salvação, a doutrina da salvação, a soteriologia. Espero que as aulas que nós tivemos, elas possam ter esclarecido vocês a respeito dessa doutrina tão importante, né, que a gente tem na Bíblia Sagrada. E infelizmente muitos não têm a clareza dessa doutrina e aí vivem mal. Primeiro, vivem mal o Evangelho, a própria salvação. Vivendo mal, é possível que comprometa inclusive a sua salvação, não é? Então é por isso, irmãos, que é muito sério. A gente fala num tom de brincadeira, a gente se diverte, a gente tem esse bom humor, né? A gente é crente, mas assim, é muito sério o que nós tratamos aqui em diversas aulas. Então a gente precisa atentar para isso. Se não me engano, foi a primeira aula, inclusive, que eu li Hebreus para vocês, capítulo 2, que diz, acho que é verso 4, que diz lá que nós devemos atentar para essa tão grande salvação, porque se assim não fizermos, como nós escaparemos? Né? Então é muito sério essa questão. Mas esse último ponto, na verdade, é mais um consolo, é mais um galardão para nós que estamos falando dessa matéria, porque aqui é a consumação, né? Chama-se de glorificação, porque é a plenitude desse ato de Deus de resgatar o ser humano. Nós que aqui estamos, no caso, somos alguns desses, né? Então vamos lá, capítulo de número 15, todos com a Bíblia aberta, ligada, sei lá, não todo mundo com Bíblia mesmo, né? Mas se tiver celular aí pode isso, então ligue a Bíblia, acesse a Bíblia, conecte com a Bíblia. Capítulo 15, verso 1, diz assim: amados, também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos. Olha aqui, ó, tem duas, uma aqui, boa noite. Boa noite, varão. Tem aqui, irmão Valdemar, está aqui, varão, uma cadeira aqui, outra ali, ó, se quiser, né, também, já está no esquema, isso, pronto, fique à vontade, amado, pode ficar tranquilo aí também. Verso 2 do capítulo 15 de 1 Coríntios, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que cresce em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, que é o Pedro, né? E depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos e que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, irmão, calma aí, eu vou fazer um negócio aqui. Verso de número 11. Então, sejam eles, assim pregamos, é o verso 11, tá, irmãos? E assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam.
Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. É muito sério o que Paulo está tratando, né? Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados ou ressuscitados, tá? É sinônimo, em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro, está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja em tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles, então, pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, e os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai juntamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digo para vergonha vossa. Aqui eu vou dar uma pausa, só para explicar rapidinho o que Paulo está tratando. Ele está tratando de uma outra doutrina, de um ensinamento fundamental das Escrituras, que é a ressurreição de Cristo. A ressurreição, irmãos, é ponto fundamental da salvação, porque ele vai dizer, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é em vão. Se Cristo não está vivo, o cristianismo, na verdade, é uma farsa, e vai ser como qualquer outra religião, porque todos os fundadores de todas as religiões morreram e estão mortos. Só Cristo morreu, mas está vivo. Se o crente pentecostal tivesse chegado já. Então, né? Olha só a notícia. Cristo, amados, ele está vivo, ele ressuscitou. Paulo vai discorrendo, por que ele ressuscitou? Então nós estamos salvos, nós somos salvos, porque assim também nós ressuscitaremos com Cristo. Olha que coisa linda. E aí a gente vai ver então nesse último processo, que é a ressurreição tem a ressurreição dos mortos, ressurreição de mortos e ressurreição dentre os mortos. Escatologia eu vou detalhar um pouquinho mais isso, né? Então a ressurreição dos mortos são daqueles que não morreram em Cristo, que estão mortos, inclusive espiritualmente falando. Ressurreição dentre os mortos, no meio daqueles que estão mortos, alguns ressuscitam. O que aconteceu em Mateus capítulo 27, por exemplo, quando Jesus ressuscita, diz a Bíblia que muitos ressuscitam também com Jesus, saem do sepulcro e entram na cidade de Jerusalém e são vistos por muitos e conhecidos. Olha que coisa interessante, curiosa, não é? E essas pessoas que morreram, inclusive, morreram naquele tempo, porque não tinha sentido, se tivesse morrido há 100, 200, 300 anos atrás, não tinha sentido falar que eles foram conhecidos, né? Então, por que foram conhecidos? Porque eram pessoas que eram conhecidas ali e morreram, parente de algum, amigo de outro, olharam e inclusive identificaram que era aquela pessoa, embora, por exemplo, 10 anos, 15 anos, 7 anos tivesse morrido e, lógico, o corpo, né, tinha sido desfigurado, mas na ressurreição, de alguma maneira, isso foi restaurado, à semelhança do corpo de Cristo, que também foi ressuscitado. E aqui é uma prévia, aqui é um prato de entrada que Jesus ele mostra para a gente, porque ele ressuscitou. Assim como ele ressuscitou, nós também iremos ressuscitar, porque se assim não fosse, nós seríamos os homens mais miseráveis de todo mundo, esperando uma pessoa que não ressuscitou. E não é nesta vida, a vida eterna,
que será consumada, né? A proposta do Evangelho é a vida futura, começa aqui agora, mas se consumará ali além. É o que a gente já parece discutir em outra ocasião aqui. Então, bom, não quero me alongar, tem uma série de pontos aqui, só para dar essa introdução. Faltou a última morte, Tite. Dos mortos, dentre de mortos. De mortos, né? De mortos são aqueles que morreram. É assim, por exemplo, Lázaro, vou ver se eu consigo exemplificar. Lázaro, ele é ressurreição dentre os mortos. Estava morto, ele ressuscitou e viveu de novo, mas vai morrer de novo. Morreu de novo, aliás. E de mortos, aqueles que morreram, só que esses serão ressuscitados apenas no arrebatamento. Então tem essa diferença, né? Mas escatologia eu vou detalhar, tá? Só para a gente ver aqui que tem uma coisinha a mais quando a gente fala de ressurreição. Não é uma ressurreição apenas. Apocalipse vai falar sobre a segunda ressurreição. Quem tem parte na primeira não tem o dano da segunda morte, né? Então é uma coisa mais para a escatologia mesmo. A partir do verso 35, é o que eu quero de fato, versículo a versículo, tentar expor para vocês aqui, nesses 30 minutos que me restam, falar então sobre a glorificação, né? A salvação só será totalmente consumada na glorificação ou ressurreição. Nós lemos Romanos 8:30 na aula passada. Como esse termo glorificação, quero referir-me à obra consumada na perfeição da pessoa salva, ou seja, quando o seu ser for perfeito em todos os aspectos. Eu estou lendo a minha cola aqui, tá? Não está no livro, não está em lugar nenhum, tá bom? É a minha colinha. E essa é minha cola. Não tem nada porque é minha autoria, então não é que eu estou colando de ninguém, eu estou colando de mim mesmo, entendeu? Somos salvos do poder do pecado, mas não da influência dessas consequências. Vivemos ainda um estado de imperfeição, pelo fato de conviver com as duas naturezas, a nova e a velha, e aí a gente falou isso, só estou aqui recapitulando para a gente entrar, né? Essa perfeição se dará na ressurreição, e aí eu trouxe para vocês 1 João 3:2, Filipenses 3:21, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, que vai falar do arrebatamento, né? Tocar a trombeta, aquela coisa toda. Na consumação deste processo, não seremos mais afligidos com as agonias do efeito do pecado, ou seja, os problemas existenciais, toda angústia, tristeza, todo complexo, tudo isso será resolvido, irmãos. Seremos pessoas plenas, perfeitas, não haverá nenhuma angústia, nenhuma imperfeição, nenhum sentimento negativo, não haverá nenhum complexo de inferioridade, não haverá possibilidade de soberba, de orgulho, não haverá pecado em nós. Seremos perfeitos, como Cristo é, como os anjos são, porque no céu não entra nada que seja imperfeito. Tudo lá é perfeito, é harmônico, é pleno. Aí sim, tudo aqui será consumado no ato redentivo de Deus. Eu acho ótimo isso. Ainda mais que eu tenho uma angústia comigo mesmo, né? Não, a gente não. O nosso maior inimigo somos nós. Quantas vezes a gente luta com a gente mesmo para vencer os pecados? Tem momentos que eu não me suporto. Tem momentos que eu não gosto de mim. Bastante. É sério, quando a gente tem essa autocrítica, essa avaliação, eu falo, meu Deus, como pode um crente assim desse jeito? Não é muito sério isso. Como pode? Por que eu não consigo agradar a Deus como eu gostaria? Por que eu ainda sou tão ruim assim com a minha esposa, com meu filho, com os irmãos? Por que ainda não consigo exercer o ministério? Cada pregação para mim é uma frustração, cada aula para mim, muitas vezes, é uma frustração. Não estou falando por falsa humildade, não. Mas, meu Deus do céu, né? Parece que a gente anda travado, e aí tudo isso, graças a Deus, vai sumir, irmãos. Isso vai deixar de ser uma realidade em nossas vidas. Eu acho uma notícia muito boa. Mas aí a gente vai analisar então os textos aqui do verso 35. Vamos lá para a Bíblia? Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Olha só. Então ele vai falar, porque ele está falando que vai haver ressurreição. Então ele vai detalhar como que vai ser essa ressurreição. Vamos prestar atenção nos detalhes, irmãos. Gostaria que você estivesse com a Bíblia anotando tudo quanto é coisa num papel aí, que eu acho muito interessante. Foi o que eu fiz na minha aqui, ó. Tá vendo?
Eu acho difícil guardar tudo isso na memória. Eu não tenho memória boa, eu fiz aqui minhas anotações. Então, verso 35. Mas alguém dirá, como ressuscitaram os mortos? Ele indaga aqui a possibilidade da ressurreição. Não é o método, não é como o método, tá? Mas essa possibilidade da ressurreição. E com que corpo, olha só, virão? Qual é o corpo que virão? Qual a natureza desse corpo? Então, a relação aqui é sobre a natureza do corpo. Verso 36 e verso 37. Paulo vai falar de uma continuidade do corpo. Irmãos, o corpo que nós iremos ressuscitar é uma continuidade deste corpo nosso aqui. É forte. A sementinha, qualquer semente. O que é a árvore ou a planta? É a continuidade da semente. Não é outra coisa. E é tão interessante que tudo o que a árvore já contém nessa semente. Já está lá. Muitas vezes oculto. Minimizado. Que é muito pequenininho, né? Muito nanico, né? É nano, tá lá. Mas assim, é uma continuidade. Então a árvore não é outra coisa, a não ser a continuidade da semente. E é o que ele vai falar aqui, sobre a continuidade do corpo, verso 36 e verso 37. Insensato. Já começa a falar para essas pessoas que estavam não acreditando aí sobre a ressurreição, né? O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Ninguém vai semear uma árvore, né, irmão? Semeia semente. Ele vai dizer, e primeiro, para a semente frutificar, ela tem que morrer. Então ele está fazendo essa comparação de semente, árvore, nosso corpo e corpo glorificado. Então, primeiro a semente morre, depois germina, depois dá vida à árvore. Assim também esse corpo é necessário que ele morra, ou no arrebatamento, que Paulo vai falar do 51 ao 57, ele é transformado, né? Ele sofre uma metamorfose abrupta, radical, instantânea. É por isso que é chamado de raptus. É algo muito violento, que é o arrebatamento, é o rapto, né? Raptus é aí na língua, no latim, mas esse arrebatamento, tomado com violência. A força, a velocidade, o poder será tal que isso será mais rápido que um abrir e fechar de olhos. E olha que o povo já está abrindo e fechando o olho aqui. Não é fechar e abrir, é abrir e fechar, né? É o piscar, exatamente. É o piscar. Não tem nada nessa terra que possa cronometrar a velocidade de um piscar de olhos. A palavra aqui é átomos, no momento, né? Átomos, ó, partícula. E aí o que acontece? Então, verso 36, 37, ele está falando que vai haver uma continuidade do corpo. Verso 38, 39, olha que coisa, desculpa, só o 38. O 38, ele vai falar, mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e cada semente o seu próprio corpo. Ele está falando de uma identidade do corpo. Cada corpo terá uma identidade estética, como nós temos, amados. Embora sejam gêmeos, mas existe, né? Mas existe uma identidade, existe traço, ainda tinha siamesas, né? Tem traços. Então, cada um de nós no céu teremos um corpo que será identificado como nosso, e não será assim tudo igualzinho. Não é aquela produçãozinha, sabe? De soldadinho, né? Aqueles bonequinhos tudo igualzinho. Não é isso. Como há aqui essa diversidade na terra, haverá também no céu. Olha que coisa linda, né? Eu gosto de mim. Eu espero que lá ele me faça uma versão mais magra. Se assim não for, não haverá problema, porque todas essas questões lá não vai fazer diferença, tá vendo só? Fala que ela faça uma mais gorda. Como aqui, como aqui, amados. Na verdade, é fruto do nosso pecado, insatisfação, imposição das pessoas, que tem que ser assim, assim, assado, né? E essas coisas vão sumir. Então, identidade do corpo. Deus dá o corpo como quer, a cada semente o seu próprio corpo. Cada sementinha tem o seu formato, o seu tamanho, a sua característica.
Então assim também será o nosso corpo. Verso de número 39 ao 41. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra a dos peixes e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas um é a glória do celeste e outra a dos terrestres. Um é a glória do sol e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Ele está falando aqui da diversidade do corpo, ou dos corpos. Diversidade, são diversos. E ele vai comparar então que o sol tem uma glória, a lua tem uma glória, as estrelas inclusive, uma difere da outra do brilho, do tamanho, a dimensão e etc. Então é só para reforçar aqui que de fato, amados, nós teremos características diferentes no céu. É interessante que Deus, ele preserva a individualidade de cada pessoa, embora aqui haverá um senso coletivo pleno, perfeito, harmônico, mas nós somos únicos na criação de Deus. Não há ninguém igual a nós. Não existe, volto de novo e me permita a comparação, gêmeos vieram do mesmo ventre, mesma criação, mesma educação, mesmo tudo, mas interiormente são pessoas diferentes, temperamento. Com certeza. Olha aí, ó. Essa foi a revelação aí. Personalidade, gostos, habilidades, quer dizer, tudo diferente. Nós somos únicos, irmãos. Esse era o tempo para dar glória a Deus, ninguém deu? Tá bom. Nós somos únicos. Mas isso é uma bênção de Deus. É que sua explicação está tão séria que Quando a gente entende essas coisas, nós gostamos de nós. Nós não nos comparamos com ninguém. Nós não queremos ser ninguém. Nós queremos descobrir. O nosso desejo é descobrir aquilo que Deus quer para a nossa vida. Porque eu sou único nessa criação. Sou peça única nesse quebra-cabeça de Deus existencial. Diga, Daiane, senão eu começo a me empolgar aqui e esqueço você. Não, eu fiquei em dúvida aqui no 40, quando ele fala assim, existe um tipo de beleza que pertence aos corpos celestes e a outro que pertence aos corpos terrestres. Isso. Qual é a dúvida? Nada diretamente? Mas não vai ser todo mundo, vai ser divisão de corpos? Não vai ter corpo terrestre e outro celeste? Não, ele está comparando a diversidade que a gente tem aqui na Terra. Nós temos a diferença entre corpos celestes e terrestres, né? Sim. Lua, Sol, estrelas são diferentes, são corpos celestes. E corpos terrestres também nós temos diferença. Animais, peixes, ele diz aqui, uma é a carne dos peixes, outra é a carne dos pássaros, das aves, né? Outra dos animais. Então ele vai falar para reforçar essa diversidade mesmo, que não seremos esses fantasminha tudo igualzinho. Nós seremos de fato essa criação de Deus, ou essa nova criação de Deus, mas respeitando essas características que nos diferem de um para outro. Quando Jesus disse assim, nós vamos nos assentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, serão conhecidos Abraão, Isaac e Jacó. Olha. Sim, todos os nossos irmãos. Nós vamos conhecer o Elias, o Eliseu, o Moisés, o Davi, A gente vai ter a lembrança da história deles. Quando a gente vê Abraão, a gente vai lembrar da história. Possivelmente sim, possivelmente. Não tem como a gente afirmar isso. Possivelmente sim. A memória não será apagada. Nossa, não vai ter um reset, né? Agora sim, inclusive é possível que a gente até lembre de momentos ruins, porém não haverá mais nenhum sentimento com a lembrança. Então a lembrança, a memória não trará consigo o sentimento, só trará a memória apenas. Assim como uma pessoa parecida, né? Comparação diferente, quando uma pessoa ela perdoa a outra pessoa, ela lembra daquilo que porque a memória não é apagada, mas faz mais mal, né? Não dói mais. Não dói mais. Né? Então é por isso que o texto diz de Apocalipse, capítulo 7, versos 15 a 17, que eu coloquei como referência aqui, que tudo isso será apagado, as lágrimas, as dores, as angústias, né? Todas essas recordações ruins, isso será aniquilado, tudo isso. Então, a possibilidade de nos lembrarmos de pessoas que talvez fiquem aqui na Terra na volta de Cristo,
É uma probabilidade bem grande. Sim, é possível. Só que é possível. não vai nos causar dor, é isso que ele está Sim. falando. É possível que sim. A lembrança é possível que sim. É isso que a gente... Sim, é possível. Eu não estou afirmando nada porque chegar lá no céu e falar, André, você falou que era e não é. Então, Não, deixa eu lembrar, então a gente Não vai conseguir lembrar, relaxa. Mas se acontecer isso, a gente não vai lembrar quem você falou. Então não vai não, vai lembrar, mas não vai atribuir a mim culpa alguma. Você queria falar? Vai faltar o Não? óculos, né? Não, eu ia falar, mas aí já é a referência do inferno. Aí vai lembrar e lembrar com muita dor, né? Lá já vai ser uma Diferente. coisa totalmente contrária, né? Então lá é angústia, é choro, é ranger de dente. Até alguém disse assim, o que acontecerá com os banguelas? Desculpa aí. Arranjar a gengiva. Ranger os dentes, então. Vamos voltar aqui, Amado. Desculpa aí, eu não. Tem coisa que eu não me seguro. Oi? E as memórias boas? Continuarão. Como boas ou como sem sentimentos também? Como boas. Porque todo sentimento positivo de alegria, de Bom sentimento. de alegria, isso permanecerá. Aliás, lá o sentimento que nós Então, teremos. por exemplo, o sentimento que eu tinha da minha mãe vai ainda continuar. Só não vou. Como exemplificar filho e dessa mãe está forma. falando dessa ligação? Isso, tipo assim, dos momentos que eu passei, às vezes, sei lá, com meu pai. Não, lembrança haverá, alegria haverá, tudo isso. Alegria, gozo, todo sentimento positivo, isso permanece, porque é a plenitude, é a alegria, né? E agora, essa lembrança também, ó, isso aqui foi meu pai, isso aqui foi minha mãe, isso aqui tal, haverá também. Porém, Tem esperança para você continuar amando. olha, ó, porém, ó, detalhe, porém, não amaremos ninguém mais nem ninguém menos. Olha que ótimo, gente. Vai ser lindo. Não haverá essa diferenciação de Vai sentimentos ser problema, hein? de um para o outro. Haverá um amor igual para todos, sentimento de família, Olha a sentimento descrição. fraterno. Embora eu lembre essa aqui é minha esposa, mas não há um sentimento de marido para a esposa, e sim de um irmão para uma irmã. Tá certo? Vamos retornar aqui então no verso. Então eu preciso novamente voltar ao altar e casar, porque o amor que eles falam até a eternidade, ele não existe. O amor, não, amor só existe um amor, Te na amarei verdade. até a eternidade, então não existe. Existe. Não existe. Na eternidade ele Ele não vai morrer. Não, porque o Você amor vai é um amor ter que ele está demonstrando, não, o amor entre um homem O amor- e uma mulher. o amor- não Deixa o amor de eu irmão. tentar explicar, Vai Marcos. ser top. Me ouça. Não vai ter um lado. O povo tumultuado, meu Deus do céu. Agora eu acordei. Veja bem, Isso foi abordado na aula passada. amor. Só existe um amor, que é amor. Tá certo? Amor é amor. Não existe amor de pai para filho, amor de cônjuge. Não existe. Amor é amor. Sim, sim. Então por que Deus disse então que o amor que mais se aproxima do dele é o de mãe? Não, é a Ele gente. colocou uma. Nós que falamos isso. Deus nunca falou isso. Nós que falamos isso. Deixa. Pelo contrário, o amor de mãe é infinitamente inferior ao amor de Deus. Não há comparação nenhuma. Pelo contrário, a Bíblia diz, inclusive, se a própria mãe abandonar o filho, Deus não abandonaria. Não é? Porque amor de pai verdadeiro, é porque a gente assim tem alguns paradigmas, alguns padrões que vai distanciando, mas pai não ama menos do que a mãe, se o pai é pai. Certo? Existe aí às vezes, não, a mãe ama muito mais do que o pai, não. Se pai é pai, vai amar igual a mãe. O problema é que talvez está difícil esses pais se apresentarem. Ou esses filhos, né? Não, o filho, irmãos, não tem obrigação nenhuma, dever nenhum e condição nenhuma de amar pai. Prestem atenção aqui. O problema de hoje é que os pais querem ser amados pelos filhos. Por querer, e são carentes de ser amados pelos filhos, que eles são incapazes de amar porque não sabem o que é amor. Jovenzinho casando não sabe o que é amor. Vai saber, eu vejo esses meninos casando, aí depois lá 3 meses, né? Ai, que coisa linda. Ai, meu Deus, 3 meses, irmão. Eu quero ver 30 anos, 40 anos depois, convivendo juntos, sendo ofendido, machucado, e permanecer esse amor. O amor, ele vai amadurecendo. Aí lá no final da vida, fala, agora a gente está aprendendo a amar. Pelas feridas
que foram curadas, pelas ofensas que foram perdoadas, né? Pelas situações adversas e não abandonou o cônjuge, e uma série de coisas. A questão é, os pais, o que devem exigir dos filhos é respeito. Antes os pais exigiam respeito e tinham o amor dos filhos. Hoje querem o amor dos filhos, não tem nenhum amor e nenhum respeito. É o grande problema que nós enfrentamos hoje. Então assim, filho não tem condição, não sabe o que é amor. Jovem não sabe o que é amor, sabe o que é paixão e uma série de outras sensações. Amor não, amor é construído na convivência ao longo do tempo, enfrentando as tempestades da vida e as adversidades. Um dia a gente pode falar só o que é o amor de fato, o que a Bíblia caracteriza como amor, que não é nem sentimento, que não é nem eu que falo assim, não deixei de amar porque não é. Então a gente precisa redefinir o que é amor, porque na sociedade o amor está tão desgastado que mesmo quando eu falo assim, eu amo minha esposa, mas também eu amo um bolo de chocolate. A palavra é a mesma, né? Sim. Matei por amor. As palavras são a mesma. Então a gente está aqui desgastando tanto a palavra amor que a gente nem sabe o que é amor hoje mais. Confunde-se amor com tantas outras coisas que não tem nada a ver, é contrário inclusive ao amor. Mas vamos voltar aqui que o assunto não é esse. A questão é que no céu haverá um sentimento perfeito e um sentimento fraterno, de família. Tá certo? De família, perfeito. Essa é o ponto, né? E verso 42 ao 49, 42 ao 49, então nós vimos que haverá ressurreição, uma continuidade do corpo, haverá a identidade do corpo e haverá uma diversidade do corpo, tá bom? Verso 42, assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará, olha só, em incorrupção. Então, o que semeia? Esse corpo corrupto. O que vai se colher? Um corpo incorrupto. Semeia-se em ignomínia, palavra. Em desonra. Isso, grande desonra, né? Isso. Aqui, irmãos, olha só. Ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Olha só, que coisa interessante. Ele compara uma coisa com a outra. Grande desonra e glória. É contrário, antônimo, né? Fraqueza e vigor. Então ele vai comparando. Então a semente, o corpo, é esse corpo que desonra, tem uma grande desonra, e ele vai ressuscitar em glória. Esse corpo que é fraco vai ressuscitar com vigor. Não haverá limitação física nesse corpo, ou naquele corpo. Não haverá limitação física, irmãos. Não conheceremos cansaço, doenças, dores. Nenhuma limitação física haverá para esse corpo. Será vida pura, vigor puro, plenitude da glória, saúde perfeita, força ao extremo, não é? Todos nós seremos assim um Hulk. Então, verso 44, vamos lá, semeia-se o corpo animal, olha que coisa interessante, dependendo da versão vai estar ou natural ou psíquico, né? Natural. Isso, natural, psíquico ou animal, ou seja, biológico. Semeia-se esse corpo biológico, esse corpo animal, psíquico, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, também há corpo espiritual. Então olha aqui o que o Paulo está dizendo. Não há esse corpo animal, biológico? Há um corpo também espiritual. Há um corpo. Nós vamos receber um corpo no céu, amados. É o que está escrito aqui. É simples, é claro. Verso 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, o Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, Jesus, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual. Primeiro não é o espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. Ou seja, tal como Adão, o homem, todos nós somos resultado e consequência e natureza e reprodução do Adão, não é? Como nós somos do Adão, também nós seremos de Cristo. É o que diz o texto aqui. Tal terreno como o terreno, tal o espiritual como o Jesus. Então nós trazemos em nós a semelhança do Adão. As limitações,
todas as características. Nós traremos também, ou seremos transformados com essa imagem e essa semelhança e essa aparência e essa característica do Jesus, aquele corpo ressuscitado que atravessava a parede, que não tinha limitação, que ascendeu ao céu. Olha só, da mesma forma Paulo vai dizendo, como nós trazemos a imagem do terreno, nós também vamos trazer a imagem do celestial. Seremos semelhantes a Cristo, irmãos, no corpo. Ó, eu acho isso aqui muito fantástico. Verso 49, para encerrar aqui a comparação dos corpos, né? E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Essa é a nota final sobre a ressurreição do corpo. Então nós vamos ter uma continuidade desse corpo, nós vamos ter uma identidade desse corpo, nós vamos ter uma diversidade, esse corpo será vigoroso, esse corpo será glorioso, esse corpo será semelhante a Cristo. Isso é uma notícia excelente. Aleluia. E aí, o verso número 51, vamos ler aqui, a partir do 51, aí aqui é o seguinte, mas o que vai acontecer com aquele, a gente está falando daqueles que morreram, os que morreram, olha só. Até aqui foi somente dos que morreram. Isso. A partir de 51, aqueles que não morreram. Exato. O que vai acontecer com eles. E os que morreram vai acontecer tudo isso. Né? Essa ressurreição. Mas a partir do verso 51, ó, mas o que vai acontecer com aqueles que não morreram? De que forma eles participarão da ressurreição do corpo? A resposta então está no dos versos 51 ao 54. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados. Ou seja, nem todos vão morrer, alguns vão estar vivos nesse processo, só que todos, os mortos e os vivos, serão transformados. Olha só, amados, né? É o que ele está tratando aqui. No momento, muito rápido mesmo, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, sem corrupção nenhuma, e nós seremos transformados. Esse deve ser o nosso sentimento e pensamento. Era o de Paulo. Ele esperava para aquela vida e para aquele momento essa transformação. Vivia-se como se Cristo estivesse vindo naquele momento. Deve ser o nosso sentimento, amados. Esse aqui. Porque aqui, ó, no verso 32, voltando um pouquinho, aqueles que não acreditam na ressurreição, aqueles que não têm a sua expectativa, a sua esperança na ressurreição, Paulo disse, então vai ter a tendência de, vamos comer, vamos beber, porque vai morrer mesmo. Né? Então vive uma vida assim meio desleixada, uma vida que não parece ter essa plena certeza da eternidade, vive uma vida muito preocupante aqui. A mensagem do Evangelho inclui arrebatamento e ressurreição, irmãos. Nós precisamos voltar a pregar esse negócio, a falar sobre essa realidade, porque isso de fato poderá acontecer a qualquer momento. Não é sensacionalismo nenhum, vocês sabem que eu nem gosto dessas coisas, mas de fato, enquanto eu estou falando aqui, é possível que isso aconteça. Antes que a gente acabe a aula, é possível que isso aconteça. Antes que a gente chegue em casa, é possível que isso aconteça. Antes que a gente acorde para trabalhar, é possível que isso aconteça. Ao meio-dia, é possível que isso aconteça. No meio do dia, é possível que isso aconteça. Agora, nesse exato momento, talvez eu nem acabe o raciocínio aqui. Já pensou, irmãos? Nessa possibilidade? Isso acontecer agora? É forte. Me pergunte. O que impede? Nada. Não, é para você perguntar e eu responder, mas tá bom. Vamos lá, verso 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista, irmãos, da incorruptibilidade. Isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Foi tragada, engolida. Então, quando isso acontecer, quando o arrebatamento acontecer, esse nosso corpo corruptível, limitado, cheio de morte, será absorvido, irmão, tragado, engolido pela glória de Deus.
O Espírito Santo virá com tanto poder que engolirá esse corpo. Isso aqui será tragado. Esse corpo, pode usar aí, mais ou menos sair para mais. Só Deus tu sabe o que está imaginando, mas eu também imagino o que você está imaginando. É justamente isso aí, engolido, né? Engolido, foi essa imagem. Isso que eu queria passar mesmo, graças a Deus. Engolido, é isso mesmo. Hã? Engolido, irmãos. Olha só que coisa linda, né? Verso de número 55. O brado de Paulo diante dessa realidade, não só possibilidade, mas essa probabilidade. Onde está a morte teu aguilhão? Será perguntado nesse momento. Onde está o inferno a tua vitória? Ora, o aguilhão, né? A ferroada na morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Amém. Então, diante dessa realidade, dessa promessa de Deus, incondicional, irmãos, isso aqui não depende da minha fé, isso aqui não depende da minha condição atual, isso aqui não depende se eu creio ou não, é incondicional. Deus fará isso. Deus fará isso, é uma promessa dele, incondicional. E se eu não estiver preparado? Deus fará do mesmo jeito. E se eu não acreditar? Deus fará do mesmo jeito. E se eu acreditar que isso aqui vai ainda demorar muito? Deus fará do mesmo jeito no tempo dele. Que é muito preocupante, porque a gente não sabe. Estralou. Não é? Porque a gente, na verdade, não sabe quanto tempo tem. Quem não sabe quanto tempo tem pouco tempo. Vocês não acham? Pouquíssimo tempo. Então o tempo é agora. Olha aí o dia da salvação. O tempo é agora de não deixar o sol se pôr sobre a ira, de andar sempre com a consciência tranquila, né, irmão? Não devendo nada para ninguém a não ser o amor. Aí não tem jeito. Então a gente precisa ter essa noção. E aqui, irmão, se consumará então a salvação, o resgate e a redenção do nosso corpo. O resgate do nosso pecado já foi feito, só que a redenção, que é a compra desse corpo, será plenamente consumada, porque já foi comprado. O corpo já não é nosso. O corpo pertence ao Espírito Santo que habita nele. Essa casa tem dono e não é nosso. É por isso que a gente não faz o que quer com o corpo. Não é? Vocês querem perguntar alguma coisa fácil e rápida? Não? Encerramos por aqui então? Professor, Sim. o que vai acontecer com os bichinhos, os animais?